E dando sequência, então, eu convido agora nosso palestrante, é o André Luiz Petraglia. Ele vai falar sobre trabalho, sustento pessoal e realização profissional. O André, ele é mestre em arquitetura pela Universidade de São Paulo, bacharel em design e comunicação visual pela Unesp, professor universitário, consultor em comunicação e liderança, dirige seu escritório de projetos em design e comunicação, e o André Petraglia, Instituto de Arte, Cultura e Educação Corporativa. Então é muito bom, muito gostoso ter você de novo com a gente aqui. O André já esteve em outros momentos, né? E assim, de pronto, quando a gente convida ele, ele sempre aceita, e eu agradeço muito por isso, tá? Porque você sabe que, né, tem um carinho especial por você, como profissional e como pessoa. Obrigado, então. Gente, é um prazer enorme estar aqui com vocês, como a Valquíria acabou de dizer, mais uma vez, né? Nós estamos aqui e vamos poder conversar um pouquinho durante esse período que eu vou passar aqui com vocês. Quando a gente fala de comunicação, quando a gente fala de educação, é importante que a gente seja objetivo e, de preferência, que a gente vá direto ao ponto. Eu posso ir direto ao ponto? Vou ser bem objetivo. Tanto é que eu trouxe o ponto aqui. Está vendo o ponto? Tá vendo? Esse cartão, ele tem dois lados, e de um lado tem um ponto, e do outro 2 pontos, está claro? Do outro, então, eu tenho 3 e do outro 4, entenderam? Não? Eu vou fazer mais uma vez, né? Devagarinho. De um lado eu tenho um ponto, do outro 2 pontos, do outro 3 e do outro 4. Está claro agora? Não. Eu estou enrolando vocês, né? Na verdade, eu estou fazendo uma brincadeira para ver o quanto vocês estão ligados no mundo e nesse momento que nós estamos aqui. Prestem atenção no que está acontecendo. Vocês podem depois copiar, vai ter o vídeo, aí vocês fazerem em casa, né? Para os filhos, para os sobrinhos, para os vizinhos. Fala que coisa bacana que eu aprendi hoje. Quando você mostra o cartão e fala, olha, aqui tem um ponto, reparem que a minha mão está cobrindo um segundo ponto escondido e ninguém questiona. Quando eu cubro aqui e falo, olha, tem um ponto, é a mesma coisa quando eu cubro e falo que tem 3. Vocês acreditam, vocês viram, eu estudei na USP, vocês vão duvidar do cara bacana que não vai duvidar, né? Então a gente acredita nas coisas, tá certo? E do outro lado é exatamente a mesma coisa. Eu tenho 1, 2, 3, 4 pontos. Se eu tirar a mão aqui, eu tenho só 3. Eu cubro e vocês acreditam que tem 4. E se eu cobrir aqui, vocês acreditam que tem 2. Simples assim. Isso por quê? O que parecem esses quadros que eu estou mostrando para vocês? As faces de um dado. É algo conhecido. Tudo que é conhecido, que está naquela zona de conforto, a gente não questiona. A gente aceita e vai levando, né? E é disso que nós estamos falando hoje aqui. Então, agora que vocês entenderam, só para recapitular, eu vou pedir que vocês revejam comigo. Quando tiver 1, 2, 3 pontos, então não pode tirar a mão daqui. E se você tirar a mão daqui, pode aparecer um terceiro ponto. Do outro lado pode ser que tenha 4. Aqui pode ser que tenha 5. Se tiver 5 aqui, 6 aqui, vocês não entenderam, não é problema do funcionalismo público. Vocês estão precisando de um oftalmologista. Pode bater palma que essa hora é boa. Eu sou o André Petraglia e estou realmente muito feliz de estar com vocês. Estou feliz porque quem gosta de fazer palestra, de dar aula, não pode ver um tijolinho que quer subir para fazer discurso, né? E hoje eu estou podendo falar com vocês de uma maneira agradável, num momento agradável, com ar-condicionado, né? Um dia bonito. E para tratar justamente dessa questão, olha que interessante. Tudo que eu coloquei lá, no que eu vou falar, foi falado aqui por vocês, Valquíria. Suas palavras, palavras do secretário Donizete, tudo se encaixa, né? Que coisa bacana isso, parece um passe de mágica mesmo, a gente tentar adivinhar o que as pessoas estão precisando,
né? Mas não é mágica. Isso é que a gente está antenado. E vocês também podem estar antenados, né? E devem. Então, falar de conhecimento, falar de partilha, falar de inovação, falar de colher aquilo que se planta, por quê? Porque todo mundo quer um futuro melhor. E o futuro, quando é? Já é amanhã. Amanhã já é outro dia. E a gente precisa que esse futuro chegue com alegria, com satisfação para nós. Certo? Por quê? Todos nós temos sonhos. Uma mente que se abre para uma nova ideia jamais retorna ao seu tamanho original. Então, toda vez que você se permite aprender algo novo, você não volta atrás, você quer mais, né? É viciante. Então, é isso que a gente precisa ter na vida, o sonho, a vontade de realizar. Eu acredito que a gente vem, de certa forma, para esse planeta, para esse mundo, meio que pré-programado para fazer algumas coisas. Porque veja bem, quem aqui tem talento para cozinhar, por exemplo? Levanta a mão. Fazer um bolo, para fazer qualquer coisa. Várias pessoas. As outras talvez não. Quem aqui toca um instrumento? Tem alguém que toca, faz parte de uma banda, toca na igreja, ótimo. Quem gosta de desenhar, por exemplo? Levanta a mão. Tem alguém que desenha? Opa, vou abrir meu curso de desenho aqui. Está cheio de gente que não sabe desenhar, vai querer aprender. Então veja, cada um de nós tem talentos específicos. E esses talentos fazem com que nós sonhemos, nós tenhamos vontade de realizar. Porque é algo que está dentro da gente, que vem, sabe-se lá de onde, mas nós temos isso dentro de nós. Só que nós, normalmente, o que acontece com os nossos sonhos? Nós nos deparamos com a realidade. E a realidade é fácil? Nem tanto, né? É por isso que muita gente diz que o sonho é a parte mais importante da realidade. Porque a realidade tem que ser vivida. Mas o sonho ele tem que ser alimentado para que essa realidade possa se desenvolver de uma maneira mais agradável e feliz, né? Então, a realidade nos traz o quê? Dificuldades. Vejam bem, no dia a dia, saúde, dinheiro, relacionamento, uma porção de coisa, até política, a gente está vendo agora, a gente tem que ver que tudo isso é comum a todas as pessoas. Uns em maior nível, outros em menor nível. Um é muito rico e perde um filho no acidente, outro é muito pobre e de repente é a pessoa mais querida do bairro. Vocês entendem o que eu quero dizer? Não é porque é rico, pobre, preto ou branco, homem, mulher. Todos nós temos os nossos sonhos e as nossas dificuldades. Agora, qual que é a diferença disso? É aqui que a gente começa a pegar e é onde eu começo a me preocupar que vocês compreendam bem, que é claro, vocês vão entender, mas eu quero que vocês comecem a assimilar, né? Muitas pessoas dão o nome para a dificuldade de problema. Ah, eu tenho um problema, né? O que é o problema? É aquela coisa que você põe aqui de braço dado com a dificuldade e dá o nome de problema para ela e sai passeando. Olha, eu tenho um problema, eu manco da perna direita. O outro fala, e eu que manco da esquerda. É muito pior que a sua, né? Eu não enxergo bem no olho. O outro fala, mas eu uso aparelho auditivo. E assim por diante. Todo mundo manca, todo mundo enxerga um pouco menos de um olho, todo mundo tem uma dificuldade, seja de um jeito ou de outro. O que nós não podemos é chamar de problema, porque por trás de toda dificuldade, ao invés de ver um problema, muita gente vê oportunidade, né? Na época que a gente vive, que tem internet, que tem Instagram, vocês já estão cansados de ver aquelas histórias de superação. Tem um rapaz que não tinha os braços, não tem as pernas, está sempre sorrindo, anda, faz surf, toma banho sozinho, tem coisas que eu não imagino como que ele faz, mas ele faz, é feliz. Aí você fala, como é que pode, né? Aí você olha para o espelho e fala, caramba, eu sou perfeito, mas eu sou um chato, eu reclamo de tudo, nada está bom, nada me agrada, nada é suficiente. E veja, isso acontece principalmente quem é mais bonito, quem é mais inteligente, são os menos satisfeitos, né? Então, tem pessoas que transformam a dificuldade em problemas e outros transformam em oportunidade. Aí eu pergunto, quem vê oportunidade? A expressão que a gente costuma usar, que muita gente acha que é só para os negócios, né? É o empreendedorismo. Não é só para questão de negócio, não é só para quem trabalha com uma empresa, com comércio, com indústria.
Ser empreendedor é ser uma pessoa que consegue tirar leite de pedra. É aquela pessoa, por exemplo, vocês que estão no funcionalismo público, é aquela pessoa que chega em casa, sabe que tem 8 horas para trabalhar, 8 para dormir, e aquelas outras 8 horas vai fazer um salgado para vender, vai estudar um livro para melhorar o seu trabalho, vai fazer um curso de línguas. Vocês estão entendendo? Você fala assim, mas eu trabalho tanto, estou tão cansado, e vai para o Netflix, e vai para a novelinha da Globo, né? E vai falar mal dos outros no Instagram. Então a gente tem que fazer essas escolhas, porque empreender é escolher algo que seja positivo e que acrescente na sua vida. É fazer aquela coisa a mais, é dar um passo a mais por dia. Se você costuma caminhar 30 passos no dia, procura dar mais um. No final do ano, são 365 passos a mais. É como se você tivesse caminhado mais 10 dias, né? Daqueles 30 passos que você costuma dar por dia, né? E o empreendedorismo, segundo essa turma aqui, Goleman, Boiaziz e Maqui, na obra O Poder da Inteligência Emocional, olha o que eles colocam aqui. É uma pesquisa de alguns anos, mas olha que interessante. 2% da população mundial realiza, faz coisas novas, investe, empreende. São as pessoas que têm aquela determinação e fazem, apesar das dificuldades, porque elas não transformam a dificuldade em problema. Aí você pega 13% da população mundial, são aquelas pessoas que apoiam os que têm a iniciativa, é mais ou menos a torcida, né? Aquela galera organizada que dá o maior apoio para quando alguma coisa é lançada, para quando uma ideia é inovadora e tal. E aí vem a gente. 85% da população mundial aceita, vai atrás do que os outros criaram, né? Então, vejam bem, a grande maioria, a esmagadora maioria da população mundial são aquelas que ficam esperando a coisa acontecer. São aquelas que não conseguem olhar para algo e ver como que aquilo poderia ser diferente, inovador, mais bacana, que dê mais dinheiro. E vocês sabem que mesmo as pessoas que convivem com vocês, ou aqui ou fora daqui, sempre tem aquele um que consegue. Ele comprou um aparelho de som, aí ele cansou do som, ele vendeu, já comprou outro negócio, e quando você vê, ele já está com um carro novo, ele está sempre ganhando um dinheirinho extra. Tem gente que é assim. E tem gente que é assim fazendo como eu falei, fazendo um bolo para fora, fazendo um salgado, né? Um cupcake ou qualquer outra coisa assim, certo? Bom, sobre o empreendedorismo, que aqui é para ter a foto do Steve Jobs, vamos ver se ela vai aparecer. O que o Steve Jobs disse, que ficou muito famoso recentemente? As pessoas não sabem o que querem até que você mostre para elas. As pessoas não sabem o que querem até que você mostre para elas. Isso é o que pensam aqueles 2% da população mundial e fala, não, eu vou fazer um telefone, vai custar assim, um rim da pessoa, ele vai chamar iPhone, mas você vai ver, as pessoas vão querer, elas não sabem o que querem ainda, porque nós não mostramos, é só você mostrar para elas, elas vão dar o rim para poder comprar um telefone daquele. É errado. Pessoas que não ganham o suficiente para sustentar um iPhone, mas ela tem que ter um iPhone, um tênis da Nike de R$600, uma calça não sei de que marca, R$635,80, né? Não é assim? E quem está lançando, quem está dizendo que aquela calça, que é do mesmo brinco que qualquer outra, é melhor do que as outras? Alguém está dizendo isso, 2%. Tem 85% das pessoas acreditando, aceitando. Olha, eu estou comprando, pagando caro esse tênis, mas gente, é um tênis da Reebok. Caramba, esse tênis vale uma fortuna, mas vale por quê? Onde está o valor disso? Quem que garante? Eu vou andar melhor com ele? Será que eu vou correr mais com ele? Então vejam que tem pessoas que estão dando as ordens de consumo para a gente, né? E temos nós que estamos aceitando. O
O que é necessário para ser uma pessoa empreendedora? O que a gente precisa? Então, eu estou propondo para vocês, desde o comecinho, que nós fiquemos atentos para, já que nós queremos ter algo melhor, né, no dia a dia da nossa vida, inclusive adquirindo conhecimento, adquirindo bens, etc., que eu procure ser uma pessoa empreendedora. E aí eu poderia dizer para vocês que foco, né? Vocês vão ver 3 palavrinhas aqui que vocês já viram de uma outra maneira. O foco, a firmeza no propósito de vida. Quer dizer, tem um foco, tem um caminho. Tem pessoas que variam demais, não sabem, vão conforme o vento, né? Vocês lembram da Alice no País das Maravilhas, que ela sai correndo, desesperada, fugindo da rainha cabeçuda, né? E ela encontra o gato numa encruzilhada, não é isso? Ela fala, seu gato, para que lado eu vou? Tem tantos caminhos. Ele fala assim, mas onde você quer chegar? Ele falou, não sei. O que o gato responde? Qualquer caminho serve. Você não sabe onde você vai chegar? Qualquer caminho serve. Você, é que o amor deixa a vida me levar aqui atrás, né? E ele, o Zeca Pagodinho, está tomando a cerveja dele e enchendo o bolso de dinheiro. E a gente está fazendo assim com o dedinho e acha que vai ficar rico um dia. Não vai. Ou você entra na roda de samba e vira um Zeca Pagodinho, e bebendo cerveja você não vai chegar lá. Né? Tem que fazer o outro lado, os 2%. Certo? A outra coisa, a força. Eu tenho foco, eu tenho que saber, né, a firmeza de onde eu quero chegar. Agora, a força é aquela determinação, eu não posso esmorecer, eu não posso desanimar, eu tenho que ter garra, eu tenho que ter trabalho. Viver, gente, dá trabalho. Por mais que a gente ache que tenha vindo aqui a passeio, tem umas pessoas que conseguem um determinado tempo da vida, às vezes quase 80 anos conseguem viver a passeio. Mas chega um dia que cai na real. Né? Chega um dia que cai na real. E aí, a tal da fé, né? Os 3 Fs, foco, força e fé. Que é uma crença positiva onde? No futuro. Mas por quê? Porque eu estou plantando agora. Eu estou tratando, como disse a Valquíria no começo, é uma plantinha. Eu estou cultivando, que eu estou molhando, que eu estou colocando na sombra, no sol, tudo na dose certa. Né? Porque eu acredito que no futuro tudo vai ser melhor. Eu coloquei ali quem vê oportunidade, certo? Agora a pergunta é, quem vê problema? Então vamos vestir a sandália da humildade, não é isso? Como 85% das pessoas são aquelas que aceitam e deixam a vida levar, né? Eu falei dos 2%, que são as pessoas de sucesso. Agora eu vou lembrar de como a maioria de nós, veja bem, eu não estou pré-julgando ninguém, porque eu não conheço ninguém, eu tenho certeza que tem pessoas empreendedoras. Mas se a gente começar a observar, a pessoa que não é empreendedora, ela sempre transforma aquela dificuldade num problema. Então ela precisa do quê? Superação. Né? O que é superação? Se ninguém nunca parou para pensar, é uma superação. Nós temos que fazer algo além do que nós já fazemos, é algo super, é algo extra, né? Para você sair daquele buraco que você se encontra, da depressão, da falta de dinheiro, do que for. Você tem que superar, ou superagir, né? Que é uma palavra que eu estou inventando agora, eu nunca ouvi, né? Superagir, que é uma superação. O Jean-Paul Sartre, né? Um pensador francês, século XX, ele diz o seguinte, não importa o que fizeram com você, não importa que te mandaram embora, não importa se o marido te abandonou, se a mulher foi embora, se o seu carro quebrou, o que importa é o que você faz com aquilo que fizeram com você. O que aconteceu aqui são as dificuldades da vida. Agora você que vai ver, peraí, com essa dificuldade, minha mulher foi embora, mas tem uma vizinha bonita, né? Meu carro quebrou, mas eu vou fazer amizade com o cara que está me ajudando a empurrar. Olha, vocês estão entendendo? Em vez de ficar focado no problema, foca na solução. Então, o que importa é você enxergar a oportunidade, o que você faz com aquilo que a vida fez de você. Qualquer um de nós, repito, por maior que seja o problema, sempre tem alguém que tem um outro problema, né?
E aí a gente propõe o quê? Um novo olhar, uma nova maneira de encarar as velhas dificuldades. Não são as coisas que vão mudar, somos nós que temos que mudar diante das coisas, né? Tem alguém daltônico aqui? Se eu perguntar que cor que é isso aqui, bom, até o daltônico vai dizer que é cinza, né? Com todo respeito, se tiver alguém, né? Então nada muda aí, só muda se incidir uma luz diferente, aí é questão de física, de ótica, vai mudar. Mas isso, esse objeto, ele é o que é. Porém, se eu virar ele assim, vocês vão estar vendo o lado cinza, vocês vão estar vendo o lado negro da força, né? O outro lado. Então vejam que a coisa é uma só, tudo depende do que? Do ponto de vista, do olhar que nós temos sobre ela. Se eu vejo com amor ou com dor, com caridade ou com intolerância, né? E aí tem alguns pensamentos, né? Como por exemplo do Marcel Proust, outro francês, né? Que escreveu, poeta, etc. Ele diz o seguinte, que a verdadeira viagem não está em sair à procura de novas paisagens, mas em possuir novos olhos. O que é sair em procura de novas paisagens? Cansei do meu marido, vou olhar para o marido da vizinha. Cansei do meu emprego, né? Cansei da minha grama, a grama do vizinho é mais verde. Nós temos essa tendência. Em vez de olhar para essas coisas achando que aquilo que é do outro é melhor que o seu, olha com mais carinho para o seu marido, para a sua esposa, para o seu trabalho. Em algum momento da sua vida, você quis casar com aquela pessoa, você quis prestar um concurso para trabalhar na prefeitura, você quis mudar de cargo dentro do próprio serviço público. Vocês entendem o que eu quero dizer? O que aconteceu? Por que eu já não gosto mais? É normal a gente fazer isso. Quando os meninos estão na escola, eles falam assim, esse ano está difícil, mas quando eu chegar lá no colegial, vocês vão ver, eu vou arrasar. Aí chega o colegial, primeiro, segundo, terceiro colegial, eu chamo de colegial, vocês entendem o que eu estou dizendo. Mas a hora que eu entrar na faculdade, aí sim vocês vão ver. Aí ele entra na faculdade, ele passa a vida inteira empurrando as coisas para o futuro e nada espetacular acontece, né? Porque ele está sempre achando que são as novas paisagens que vão trazer algo novo para ele. E às vezes na mesma paisagem, você, com um novo olhar, você enxerga coisas diferentes. Eu era menino, eu li O Pequeno Príncipe. Aí alguém falou para mim assim, leia quando você tiver 16 anos. Aí eu li, depois você lê quando tiver 25. Quem já teve essa experiência com esse livro, com outro livro, a Bíblia, cada fase de vida que você vai lá e lê o mesmo trecho, você enxerga uma coisa diferente. Tá certo? Por quê? Porque o seu olhar mudou. A maneira de encarar a vida mudou, né? Aquela coisa que era chata para você, de repente fala, caramba, eu não fico sem ler, eu não fico sem escrever, eu não fico sem assistir um filme de A, de B ou de C, né? De qual diretor for. Você pega gosto, às vezes novamente, pela mesma coisa. E que bacana se essa coisa for do seu trabalho, a sua profissão, eu vivo repetindo, seu companheiro, sua companheira, que bacana se você conseguir olhar de uma maneira mais carinhosa de novo para essas coisas que você já tem, né? Aí abaixa aquela ansiedade, eu preciso de mais, de mais, de mais. Não, é olhar com carinho aquilo que eu já conquistei. E vem a Anaïs Nin, que também é uma pensadora, e diz o seguinte, nós não vemos as coisas como elas são, mas como nós somos. É o que eu falei da cura, né? Eu não vejo os objetos, as pessoas, etc., da mesma forma. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Nós estamos em quantas pessoas hoje aqui? Umas 60? 50? São 50 pessoas olhando para mim, ouvindo as mesmas palavras, tá certo? Eu falo para um, exatamente, isso é democracia. Eu falo para um, reverbera em cada um de vocês. Porém, cada um de vocês vai colocando essa informação, cada palavra, cada tom da minha voz, num lugarzinho dentro do cérebro e do coração. Tomara que seja só do cérebro e do coração, né? Então aí vocês vão pôr. Por quê? Porque cada um de vocês, hoje, por exemplo, pode ser que alguém tenha vindo aqui, vou chutar, exemplo, você pode ver que pode acontecer, não conseguiu almoçar.
está com fome, então está prestando atenção em mim, mas está comendo as unhas. Pode ser que alguém venha aqui e eu tenha falado uma palavra, um pensamento qualquer, e a pessoa olha e fala, eu não concordo com essa palavra. Acabou, todo o restante que eu falar, fica difícil da pessoa engolir. Vocês estão entendendo? A coisa que eu falo é a mesma, mas cada um interpreta de uma maneira. Por causa da sua bagagem emocional do momento, a sua bagagem cultural. Uns não aceitam porque são de uma religião ou são de outra. Outros acham que eu não estou de preto e branco. Não, então isso aí, eu sou palmeirense, eu não gosto. Tem isso, né? Não usa roupa preto e branco. Vocês estão entendendo? Porque cada um de nós tem os preconceitos, conceitos pré-estabelecidos. E isso bloqueia qualquer tipo de comunicação nova que a gente tem que receber. Né? Então é importante a gente se abrir para o novo, como eu falei do Einstein no primeiro momento. E nós realmente só vemos as coisas de acordo com como nós somos. E aí que está o trabalho da nossa vida. Se a gente tem bastante dificuldade nesse campo e quer melhorar, nós estamos querendo aqui uma palavra que também foi falada pela Valquíria, mudança. Se a gente quer mudança, olha um cara que falou um negócio bacana aqui. O Gandhi disse o seguinte, nós temos que ser a mudança que queremos ver no mundo. Isso significa o seguinte, nós temos que fazer o nosso trabalho independente se estão elogiando ou não, independente do partido que está no governo aqui de Bauru, do Estado, do Brasil, independente se o meu marido, a minha esposa aprova ou não. Tem trabalhos que tem que ser feitos se esteja chovendo, não esteja chovendo. Se eu quero realizar esse trabalho, eu quero uma mudança, eu quero que algo seja feito, eu tenho que fazer. Normalmente falam assim, né? Se você quer um trabalho bem feito, faça você mesmo. Eu estava reinterpretando essa frase, não é que o trabalho não vai ser bem feito, qualquer um pode fazer, eu mudaria. Se você quer uma coisa feita do seu jeito, faça você. Não adianta você dar chicotada no lombo do outro, porque o outro tem um outro olhar. E aí você também sofre, você faz o outro sofrer. Né? Quando você insiste que a pessoa tem que fazer a coisa do jeito que você quer, você fica mal na fita, a pessoa fica mal na fita e a coisa não anda. Certo? Agora, vem a pergunta, mudança é fácil? É fácil a gente mudar? A gente não muda, gente. É muito difícil. E conforme os anos vão passando, a gente vai ficando mais velho, o cabelo vai branqueando, você começa a perceber que tem certas formas, eu falei cabelo branco, você está branco, né? A gente vê que tem certas fórmulas que funcionam. E a gente fala, o time está ganhando, eu não vou mexer. Né? Se você olhar bem, às vezes o técnico muda antes do time começar a perder, porque o adversário já começou a sacar qual é a tua jogada, então você tem que mudar. Então, é muito dinâmico. Sabe aquela coisa, ninguém nasceu quadrado? A gente tem que estar em movimento constante. Então, mudar não é fácil. Por quê? Porque gera resistência. Né? É a coisa do atrito. Né? Se você tentar raspar o pé aqui na borracha, você não vai escorregar, porque tem uma resistência, algo que vai contra a força que você está imprimindo. E aí tem alguns exemplos. Por exemplo, esse cidadão Erasmus Wilson, da Universidade de Oxford, em 1879, quando estava surgindo a luz elétrica, olha o que ele diz. Quando a exposição de Paris se encerrar, ninguém mais ouvirá falar em luz elétrica. A exposição de Paris era a exposição mundial, todos os anos tinha. Os grandes inventores iam, né, para mostrar as suas inovações. O cara não acreditou em luz elétrica. Veja bem, projetor multimídia, iluminação, ar-condicionado, microfone, tudo é luz elétrica, tudo é energia, né, que nós estamos trocando aqui. The New York Times, em 18 de abril de 1939, estava surgindo a televisão. O que foram lá e escreveram? Uma cabeça pensante nos Estados Unidos. A televisão não dará certo, as pessoas terão que ficar olhando a sua tela e a família americana média não tem tempo para isso. Chegou a um ponto que hoje você carrega a televisão dentro do seu bolso, né? E assiste a qualquer momento. Ou o cinema.
ele será encarado por algum tempo como uma curiosidade científica, mas não tem futuro comercial. Gente do céu, o cinema guia as nossas vidas, né? As músicas que a gente ouve, as roupas, os calçados, o corte de cabelo, né? Os nossos ídolos vêm do cinema. E o pior de tudo, os irmãos Lumière foram aqueles que fizeram o cinema acontecer do jeito que a gente conhece, uma grande projeção, em praça pública. Foi a primeira vez, foram os irmãos Lumière. Ele está dizendo isso do próprio invento dele. Ele inventou um negócio fantástico, mas ele não conseguia enxergar o futuro que esse negócio ia ter. E depois vieram, né, grandes astros como os irmãos Marx, como Charlie Chaplin, o Gordo Magro, todo aquele pessoal maravilhoso que produz cinema. E tem um cara, eu não sei se vocês conhecem, se tem algum vizinho com esse nome, pode ser a mesma pessoa. Vocês conhecem o Walt Disney? Não? O Walt Disney, vou contar para vocês, é um cara bacana, pobre, não tinha dinheiro para nada. Ele começou a fazer o trabalho dele artesanalmente, era um cara braçal, mas fazia um trabalho artístico maravilhoso. E aí ele começou a ter tantas ideias que ele falou, gente, eu não vou conseguir fazer sozinho. Ele começou a contratar algumas pessoas para ajudar ele, e ele não deu conta de pagar o salário. Mesmo assim, muitos, né? Ele é o 2%, ainda tinha os 13%, alguns amigos estavam falando, não, vamos fazer, vai dar certo, vai dar certo. E ele bateu na porta de mais de 100 grandes empresários, mais de 100, isso é verídico, para que a ideia dele pudesse ser viabilizada. Ele não conseguiu. E ele não desistiu mesmo com 100 negativas reais. Ele não desistiu. Porque às vezes você diz e fala, não, até 100 eu vou. E é na 101, na 101ª, que está escondido o seu tesouro. E ele tentou até que ele conseguiu. E através do trabalho dele, ele começou a criar coisas maravilhosas, que eu tenho certeza. Alguém conhece Walt Disney? Walt Disney, sempre tem um vizinho com esse nome, que na realidade, eu estou falando desse cara aqui. Olha o Walt Disney aqui, já vi muita gente com nome em homenagem ao Walt Disney. Ele recebeu muitos não até conseguir fazer a bendita Disneylândia dele, ou Disney World, seja lá como for. Ele diz o seguinte, não resista, não deixe que os seus medos tomem o lugar dos seus sonhos, gente. Não deixe o medo tomar o lugar. Ousem, tá? Façam aquilo que o seu coração manda, mas avalie antes, veja os riscos, o que é pró, o que é contra, se tem mais vantagem ou mais desvantagem, mas não pode deixar que o medo interfira na nossa vida. Eu falo isso, mas eu também tenho medo, eu também tenho dificuldade. Quem constrói família, quem consegue construir um patrimôniozinho, uma casa, um carrinho, tem medo de perder. Então não é isso que você vai pôr em risco. Mas é o que eu falei, em vez de você falar, não, eu vou vender a casa para comprar um carro, não, está errado. Não vende nenhum, não vende o outro, não tem a pressa de comprar o carro, trabalha um pouco mais. Faz alguma coisa diferente, inova e vai guardando dinheiro, e gasta com menos besteira. Não deixa o medo tomar o lugar do sonho, que é tão importante para a gente, né? Agora, com tudo isso que eu mostrei aqui, o que vai motivar a minha determinação? Aí a gente tem que pensar nisso, né? Tá, o André falou um negócio bacana, a gente tem que se motivar, tem que tentar ter a determinação, né? De fazer, de não deixar a peteca cair, mas tem caminhos para isso, né? O que a gente pode fazer? A escritora Agatha Christie, para quem é a geração mais nova que não conhece, ela foi uma grande escritora de suspense, contos policiais, de assassinato, aquela coisa toda. Tem muitas obras que a gente vê hoje no cinema que são baseadas em livros da Agatha Christie, né? E ela diz o seguinte, que o segredo de seguir em frente é começar a trabalhar. É trabalho. Quando fala trabalhar, gente, entenda o seguinte, então eu tenho que ir mais cedo para a prefeitura? Não, aqui você tem um horário para fazer, está entendendo? Mas eu preciso me matar de trabalhar? Não, cumpre o seu horário, mas faz direito, faz bonitinho o horário, as tarefas, tudo que tem que fazer, isso na vida inteira.
na escola, vai na igreja, ajoelhou para rezar, reza, não fica fazendo conta, não, reza. Isso eu aprendi desde criança, que eu aprendi com o nome de princípio da totalidade. Se você está fazendo uma coisa, fique totalmente ligado naquilo. Eu sou uma pessoa multitarefa, eu faço muitas coisas, mas muitas. Eu escrevo, eu dou palestra, eu tenho mestrado, eu faço projeto, etc. e tal, mas eu troco chuveiro na minha casa, eu conserto porta, eu troco maçaneta, eu reformo as coisas, entendeu? Eu sou multitarefa. Então, começar a trabalhar significa, assim, tudo que você fizer, encarar com amor. Tudo que é obrigação, ou tudo que você se propõe a fazer, encare aquilo como uma obrigação que vai te trazer um bom resultado, né? Essa é a intenção. E aí aquela frase, né? De tudo isso que eu estou falando, eu pergunto, onde está o seu tesouro? Se o seu tesouro, veja bem, eu posso ter ofendido alguém aqui quando eu falei do sonho de ter um iPhone. Se o seu tesouro é o iPhone, você tem todo o direito de comprar. O que você não pode é deixar de dar comida para o filho, de cuidar bem da mãe, do pai, do marido, da esposa, e brigar com todo mundo por causa daquilo. Então, vocês têm bom senso, acho que é por aí, né? Porque aqui a gente tem que sempre ter isso em mente. Eu tenho que descobrir onde está o meu tesouro, pois ali vai estar o meu coração. Isso é bíblico. Onde está o seu tesouro, ali estará o seu coração. É aquela história, não dá para servir a Deus e o dinheiro e tal, porque o que te interessa de verdade? Então, às vezes, a gente sai de casa de manhã, bravo, chateado, vou ter que ir naquela prefeitura de novo, o elevador está quebrado, tem que ir lá no terceiro andar, né? Eu fiquei com a perna forte e a bundinha dura subindo essa escada aí. Eu vi o lado positivo, eu não reclamei, sério meu, eu estava subindo, eu falei, eu estou com a língua de fora, mas ó, a bundinha está firme. Isso é ver o lado positivo das coisas, né? E às vezes a gente não enxerga. Então quando você sabe o que você vai fazer, você fala, não, peraí, eu estou indo trabalhar embaixo de chuva, cansado, dormi mal, estou cansado, mas eu vou no final do ano comprar o meu iPhone. Você tem um motivo, você tem um tesouro que você vai desenterrar. Não, eu estou fazendo isso porque eu vou comprar sucrilho todo mês para o meu filho, porque ele gosta de sucrilho. Vocês estão entendendo? Quando você tem a sua cenoura pendurada na frente, igual o cavalo, você vai correndo atrás. Mesmo que demore para alcançar, uma hora aquela bendita daquela cenoura enrosca num galho, ou alguém corta e dá ela para você, mas você tem que estar atento, né, com o seu tesouro. Confúcio, né, o mestre chinês, ele diz uma coisa muito interessante. Escolha uma profissão que você ame e não terá que trabalhar um dia sequer em sua vida. Quando você consegue definir que você quer ser professor, você quer trabalhar na prefeitura, uma parte administrativa, você quer ser astronauta, olha o exemplo que nós temos aqui em Bauru, né? Tudo que você, é o que eu acabei de dizer, todo o esforço que você faz naquela direção não te cansa. Você não sente que está trabalhando, você cansa fisicamente, você tropeça, mas você não vê aquilo como problema, você vê como uma dificuldade. Aí você levanta e fala, o que tem por trás? Qual é a oportunidade por trás desse tombo que eu tive hoje? Será que eu estava trabalhando demais? Está na hora de descansar? Tudo, gente, tudo, absolutamente tudo, tem um lado positivo e negativo. Basta você calibrar o seu olhar para isso. Agora, nem todo mundo consegue, tem condições de escolher uma profissão. Então, peraí, se a minha condição é aceitar o que está na minha mão, porque veja bem, a gente não é obrigado a fazer nada, a gente é obrigado a trabalhar. Aí, se você não conseguiu, vamos dizer, você queria entrar no DAE, não deu, mas você entrou na prefeitura, você entrou na Emburgo, entrou numa empresa particular, o que importa é que você arrumou o trabalho para poder conquistar o tesouro no fim do mês, no fim do ano ou daqui a 10 anos. Você conseguiu trilhar o caminho. Então, trabalha com amor que você não vai sentir o tempo passar. Quando a gente reclama que o relógio está demorando, ele demora mais ainda, né? O tempo para passar. Tudo que nós queremos é sucesso. E sucesso, gente, não é só estar bem no Instagram, ser blogueiro, né, ser youtuber. Sucesso
é ter resultado positivo naquilo que você plantou. É ver como tem as plantas. Você vê a plantinha crescer, dar flor, cresceu mais um pouco, deu fruto. Isso é sucesso. Aquilo que você se dispõe a fazer, que aquilo no final acabe acontecendo, né? E é muito importante. O próprio Einstein diz o seguinte, que o sucesso só vem antes do trabalho do dicionário. E não é verdade? E é interessante que ele falou essa frase em inglês. Em inglês também, né? Success só vem antes de work no dicionário. Então, quando a gente vê alguém tendo sucesso nas coisas, sendo bem sucedido, sendo aplaudido, é difícil a gente aceitar muitas vezes. Pô, mas como é que o cara faz um negócio desse? Tem uma historinha que eu acho bem bacana para vocês. Acabou um concerto maravilhoso de violino. Então tinha um senhor de 75 anos ainda em plena atividade musical. Ele terminou, ele foi ovacionado, aplaudido em pé. Todos os 1000 lugares do auditório estavam preenchidos para ouvir o virtuosismo daquele violinista. Ele acabou o show com toda a humildade, né, do artista, fechou o instrumento, o Stradivarius dele, tá, de 1700 de bolinha, e foi para o camarim. Daí a pouco bateram na porta, e era uma senhora, com a idade regulando com a dele. Um buquê de flores desse tamanho. Falou: meu senhor, eu vim entregar essas flores porque eu estou tão emocionada. Eu não sei o que dizer para o senhor. Olha, eu vou dizer uma coisa de verdade. Eu daria a minha vida para tocar como o senhor toca. E ele, arrumando o instrumento, ele falou: foi exatamente isso que eu fiz. Ela queria dar a vida para... Mas foi o que ele fez. Ele tocou a vida inteira. Ele deu a vida dele para tocar aquele instrumento. Então, quando a gente vê o sucesso das pessoas, tem coisas boas por trás, tem história, né? Não é da noite para o dia, né? Não dá para você roubar talento, dá para roubar um monte de coisa, mas não dá para roubar caráter, né? Conhecimento. Você não rouba de ninguém, você vai roubar livro, mas está na cabeça da pessoa. Você pode ter um papo o dia inteiro com uma pessoa culta, mesmo sem ela olhar nada no livro sequer, né? Porque ela já adquiriu aquele conhecimento. E aí vem a questão da responsabilidade, né? É o lado sério da coisa. Responsabilidade, eu poderia dizer assim, é a habilidade em dar resposta. Responso, né? Responsa é resposta aos compromissos assumidos, ponto. Todos eles. É o dever de arcar com as consequências do próprio comportamento ou do comportamento de outras pessoas. Quando você é um líder de equipe, um chefe, um diretor, você tem responsabilidade sobre essas pessoas, sobre a família, seus dependentes, etc. Tá? E aí eu digo, nós somos responsáveis pelas nossas escolhas, pelas nossas decisões. Todo o nosso dia a gente passa pelas decisões. E isso eu chamo de autorresponsabilidade. Eu chamo não, está aí, né, nos livros e tal. Mas eu coloco aqui como a responsabilidade é a habilidade, como a outra, de dar respostas ao seu próprio pensamento. É algo para você mesmo. Ao seu próprio sentimento. É respeitar o que você pensa e sente. E ao seu próprio comportamento. Como que o meu comportamento vai revelar o meu caráter para as pessoas? Porque aí eu consigo encontrar o tesouro, você consegue, aquele que você deseja para a sua vida. Porque você assume que está em você um negócio. O olhar é seu, a atitude é sua, o sonho é seu, né? Então é difícil você compartilhar certas coisas, que as outras pessoas, cada um tem o sonho dele, né? E aí fica difícil você querer abraçar o de todo, mas o seu você tem a obrigação de levar. Mesmo que você cuide do sonho da mulher, do marido, do filho, você tem que caminhar com o seu bolso sempre carregando o seu sonho ali. Tá? E a questão de escolhas, né? Aí vem aquele pensamento essênico. Os essênios foram
povo que viveu na época de Cristo. Eles eram mais antigos, mas Jesus Cristo bebeu dos ensinamentos dos essênios. Se vocês procurarem aí, vocês vão ver que era tratado como uma seita, não seita como a gente vê hoje, seita religiosa, não. Era um grupo de pessoas que estudavam as leis, estudavam o comportamento humano lá na antiguidade. Então diz o seguinte, vocês já viram isso? Todas as religiões, de certa forma, têm isso como base. Cuidado com os seus pensamentos, porque eles vão se transformar em palavras. Cuidado com as suas palavras, porque elas se tornarão ações que você fala ou que você acaba fazendo. Cuidado com as suas ações, porque elas se tornam hábitos. Nós somos animais de hábito. Animais e temos hábitos. Nós nos acostumamos a fazer as coisas. Cuidado com os seus hábitos, porque eles vão forjar o seu caráter. E cuidado com o seu caráter, porque ele vai traçar o seu destino. Em resumo, se é que eu tenho o direito de resumir isso aqui, eu diria assim, tome muito cuidado com os seus pensamentos, porque os seus pensamentos vão traçar o seu destino, justamente porque vai passar por cada uma dessas etapas. Então começa aqui, cuidado com o que você pensa. Você pensa do outro, o que você pensa de si mesmo. Não julgue o outro e julgue um pouco menos você também. Aceite um pouco mais as suas dificuldades. Não transforme em problema. Hoje eu estou triste. Mas quem diz que todo dia a gente está feliz? Não está. Isso é a tal da utopia. Certo? Então, se você cuida bem do seu pensamento, o seu destino certamente vai ter um final mais feliz. E aí vem um cidadão, Erasmo de Roterdã, o holandês, outro filósofo, que diz o seguinte sobre o hábito: não há nada tão absurdo que o hábito não torne aceitável. Nada tão absurdo que o hábito, o costume, o dia a dia, o mau exemplo não torne aceitável. Isso nem falar muita coisa, né? Criança de 7 anos de idade carregando um fuzil. Tá? Normal. Para nós é um absurdo. Onde eles vivem, nessas comunidades de alto risco, é um hábito, é comum. As meninas com 12, 13, 15 anos tendo relações sexuais no bairro inteiro. Não é um absurdo? Eu estou falando bobagem quando você vai numa favela dessas tomadas pelo tráfico, tudo. Então vejam que a gente se esforça para ensinar bons hábitos os filhos, para os alunos, ser exemplo na comunidade, mas a gente vê muita atrocidade por aí. E as pessoas não vão percebendo. Começa com um cigarrinho, depois vai com um cigarrinho de maconha, é leve, daqui a pouco está cheirando cocaína, está fumando crack, etc. Quando vê, está lá na Cracolândia, mas eu não percebi, eu não notei, mas é o hábito que você foi cultivando, que foi te levando, assim como o lado bom. O hábito ruim a gente chama vício, né? São os ciclos viciosos que vão tirando a nossa liberdade. A gente tem que procurar o círculo virtuoso, que é aquele que acrescenta virtude, coisas boas na nossa vida. E por que a gente fala isso? Eu sou capaz de falar isso para vocês porque todos nós temos inteligência, é aquele diferencial entre nós e os outros animais. Eu falei agora há pouco que nós somos animais de hábitos. Por quê? Porque todo animal tem hábito, mas os hábitos dos animais selvagens e qualquer outro animal que não seja o ser humano são repetitivos e não mudam de geração para geração. A onça sempre vai caçar o veado, a capivara, até o jacaré também vai querer comer a onça no Pantanal. Isso é um ciclo da natureza. Agora nós não, nós escolhemos. Eu quero comer carne, eu quero comer vegetais, eu quero comer derivado de animal ou não quero? Eu quero fazer a receita com sal ou sem sal. Nós temos inteligência para observar e fazer as escolhas. E aí vem o Freud, Sigmund Freud, o pai da psicanálise, diz o seguinte: que a inteligência é o único meio que possuímos para dominar os nossos instintos. Porque tudo que não é da inteligência é instinto animal, o nosso lado animal.
Nós acreditamos, de uma maneira geral, acho que todos acreditam, nós temos uma alma aqui dentro. Mas a carcaça é animal. Fome, frio, sede, necessidade de reprodução, coceira nas costas, piolho na cara dos macacos, tira, a gente usa remédio. A gente não vai na escola, não manda o filho para a escola, porque o macaco não, vai tudo do outro lado. Certo? Mais do que a inteligência é usar a sabedoria. E aí entra aquela oração que muitos de nós já conhecemos, que diz assim: Senhor, dai-me coragem para mudar as coisas que eu posso mudar. Serenidade para aceitar aquelas que eu não posso mudar. E acima de tudo, a sabedoria para poder distinguir uma de outra. Porque senão, vejam bem, a gente vive querendo mudar coisas que não são para mudar. É o tal dar soco, burro em ponta de faca, né? Quantos de nós não fazemos isso? E ficar querendo, principalmente nos outros. A gente, não, mas fulano tem que mudar. Lembra? Pau que nasce torto, vai crescer torto. Você tem que conviver com aquilo. Ser flexível. O Rio, gente, o Rio é um dos exemplos, não o Rio de Janeiro, o Rio, o curso fluvial, é um dos maiores exemplos de flexibilidade, de adaptação que existe. Porque pode acontecer o que for, o rio chega no mar. Ele desvia de pedra, ele cai na cachoeira, ele só não sobe, mas ele vai. A não ser que seja uma barragem, mas ele um dia, a hora que essa barragem tem que ser aberta em algum momento. A água vai direto para o mar. Né? Então, a gente tem que entender que tem coisas que não dá para a gente fazer, e aí sim aceitar em paz. Mas o resto, tem que mandar bala e trabalhar em cima delas. E aí vem a questão de participação e comprometimento. Essa tem muito a ver com o trabalho em equipe. Eu acredito que vocês talvez já conheçam essa historinha, que numa fazenda, uma galinha chegou muito feliz porque ela ficou sabendo de uma receita que os humanos adoravam, né? E ela chegou e foi dividir a ideia da receita com o porquinho da fazenda. Ela chegou toda faceira e falou: vamos preparar ovos com bacon? O porquinho feliz, olha a carinha de inocente dele, falou: deve ser legal, vamos agradar os nossos humanos, né? E aí o que está por trás disso? A galinha, ela oferece o ovo, com todo respeito, né? Está aqui o ovinho, né? E o porco? Para tirar o bacon tem que tirar da própria pele, né? A gente usa essa metáfora para quê? Para cada um, não precisa olhar para o lado, nem jogar rainho na cara de ninguém, viu? Nem apontar o dedo. Mas que tipo de pessoa você é? Você é aquela pessoa que participa ou é a pessoa que se compromete, né? Casa, no trabalho, nada de ficar olhando, olha para frente aí. No trabalho, em casa, né? Você dá um pouco da sua carne, né, pela causa, ou você simplesmente participa, eu posso dar um ovo, 2, 3 ovos a semana, não pede mais que isso, né? Acho que é um exemplo para a gente pensar. E falando nessa guloseima que todo o povo norte-americano adora, né, ovos com bacon, eu trouxe a minha receitinha de tudo isso, tudo que nós conversamos. Se vocês tiverem algum interesse mesmo na mudança, a gente precisa de uma certa matemática para consolidar as ideias que a gente tem. Então, resumindo tudo que nós falamos, eu proponho para vocês o que eu chamo de a filosofia da letra C. Isso é da minha autoria, lógico, baseado em vários conhecimentos, né? A gente transforma as ideias. O primeiro C: cortar, cancelar e proibir. Sabe aquela coisa ruim que você pode ter na vida e você não consegue se livrar? Eu já vi um monte de gente pensando no companheiro, na companheira. Não sejam drásticos, tá? Mas uma relação tóxica, que não é boa para você, isso tem que ser resolvido. Se com tudo isso que eu falei, você não conseguiu enxergar aquele amor no fundo da sua alma pelo trabalho aqui na prefeitura, é algo para você pensar também. Vocês não vão mudar a prefeitura. E a cada 4 anos, vocês não vão mudar o prefeito. É difícil fazer um impeachment.
Você tem que aceitar o prefeito, o seu cargo, o seu salário. Se não está bom, né? Se o salário não está bom, o emprego não está bom, o marido, a esposa, tudo está ruim, corta, cancela, coíbe, não cuida mais, não deixa crescer. Se você vê que é algo que não tem jeito, corta. Aí você abre uma possibilidade de avaliar o outro lado da moeda. Tem coisa boa na sua vida? Tem. Bacana. Eu gosto do meu marido, então eu vou fazer um chamego nele hoje. Eu gosto da minha esposa, vou levar uma florzinha do supermercado para ela. Vou parar de invocar com qualquer coisa que ela faça, né? Eu gosto do meu trabalho, eu gosto da minha profissão, eu gosto do meu bairro. Eu vou conseguir olhar com amor para ele. Então, se aquilo você enxergou que é importante, continua, cultiva, cuida, porque aquilo vale a pena. Veja, você tirou o que é porcaria e conseguiu manter o que é bom. O que acontece com esse espaço das coisas, o espaço, tempo e energia que você não vai gastar mais com porcaria? Você tem a terceira etapa. Você começa um novo curso de línguas. Você cativa novas amizades, quem sabe um novo namorado, uma nova namorada. Você concebe novos projetos, porque aquilo que você ficava arrastando não ocupa mais tempo, não ocupa mais espaço, não ocupa mais a sua energia e nem o seu dinheiro. Eu fumo demais, você sabe que é ruim, para de fumar. Vê quanto você vai economizar em dinheiro. Paga uma academia. Além de você parar de prejudicar a sua saúde, você vai começar a ganhar mais saúde. E assim por diante. O que eu estou fazendo com vocês, gente? Isso aqui se chama lógica. E a gente está envolvido com um monte de coisa no dia a dia, a gente não enxerga o que está na nossa frente. Repito, mudança é fácil? Não é. E não sou eu falando para vocês mudarem que vai dar o resultado. O que eu posso fazer, a exemplo da plantinha, é colocar a semente hoje no coração de cada um de vocês. Quem vai fazer brotar, germinar e gerar frutos são vocês. Mas eu estou aqui igual a SEMA, estou oferecendo semente de brinde para vocês. Mudinha já, não é nem semente, mudinha, né? Vocês coloquem no lugar do coração e deixem germinar. Vocês vão ver, se tudo correr bem daqui uns anos, quando eu voltar aqui, um é prefeito, o outro já saiu daqui, eu não aguento mais serviço público, vou montar minha empresa, né? Cada um está fazendo o seu sucesso pessoal, está feliz, né? Tem até um livro que diz: o sucesso é ser feliz, certo? E aí eu dou uma outra receita para vocês. Agora é a hora da propaganda, tá? Já quem quiser anotar, esse é meu telefone, o WhatsApp. Eu vou dar 2 dicas para vocês. Gente Líder é o nome que eu dei para um programa que eu tenho, e já fica para vocês também. É um programa de treinamento de comunicação para liderança. Como que eu consigo liderar melhor equipes e como eu consigo me liderar melhor a minha vida com base na comunicação. A minha formação é em comunicação. Então, tudo que eu aprendi na vida e continuo estudando tem um foco em como que as pessoas se relacionam. Relacionamento é comunicação, né? Então, o programa Gente Líder, a princípio, nas empresas, ele está sendo levado com 10 aulas de 1 hora. Isso significa que a cada aula a gente fala de um tema de comunicação que é importante para cada um de nós. Como, por exemplo, falar melhor em público. Ah, mas eu não vou ser palestrante, professor. Não, mas tudo que você tem que convencer ou persuadir alguém, você tem que vender uma ideia. Então é importante você conhecer as palavras, o jeito de fazer. Olha como eu estou fazendo. Ó. Eu falo, eu gesticulo, é uma outra parte desse treinamento. O corpo fala. Se eu ficasse assim, né, encolhidinho, vocês vão falar: esse cara não entende do que ele está falando. Não que entenda muito. Mas a minha postura é leve, é tranquila. Eu não fico
apesar de ser italiano, né, Petralha, eu não fico o tempo inteiro gesticulando, mas o pouco que eu gesticulo, eu ajudo a reforçar a minha comunicação com vocês, né? Escrever melhor é uma das partes do curso. E veja, são aulas, não é formação de oradores, não é formação de escritores, mas é 1 hora dando noções, dicas, a mudinha, para que você fale, essa parte me interessa mais, eu daqui para frente eu vou tocar sozinho. É certo? Isso pode ser contratado pelas empresas, ou as 10 aulas, ou pensando os principais temas. Às vezes tem uma empresa que tem 3 funcionários e não tem como fazer uma dinâmica de 10 horas de curso. Então ela pensa os 3, 4, 2 principais assuntos, fica como uma palestra, não um curso. Tem mais uma coisa, a empresa que contrata, eu falo que às vezes vocês têm conhecimento de alguém, o marido, a esposa, alguém de fora, não precisa, a forma de apresentação tem 1 ano para usar. Então você pode fazer uma aula dos seus funcionários 1 vez por mês, ou 1 vez por semana. Tudo é questão de casar a agenda da empresa, da instituição, com a minha agenda. Eu quero fazer 5 noites de segunda a sexta, mais 5 noites seguidas. Tudo bem. Ou eu quero fazer 2 noites, 2 horas, em 5 dias você tem um treinamento de 10 horas. Certo? E uma novidade, que também é recente, tudo isso é recente, mas em breve nós vamos estar fazendo isso aberto dentro do nosso espaço cultural. Eu tenho um instituto, né, de arte, cultura e educação corporativa. Então lá nós vamos montar grupos e com datas definidas, e aí você faz a sua própria inscrição, né? Você vai pagar um valor pequeno por uma aula de 1 hora, e você pode fazer uma aula, pode fazer as 10 aulas dentro daquele cronograma que a gente vai pôr, certo? Tudo isso que eu também preciso ganhar minha vida, né? Então, mas tudo é possível a gente conversar e negociar. E a última mensagem, meu jabá, né, da minha venda aqui, é uma coisa que a Valquíria hoje mesmo comentou comigo. Ela já está recebendo, ela só não sabia que tinha esse nome, né? Que agora você vai começar a receber logo um JPEG e não mais o texto. Desde o mês de julho, portanto quase 4 meses, todos os dias na parte da manhã eu escrevo um texto. Eu levanto de manhã, eu leio algumas coisas, eu ouço, eu pesquiso, eu busco uma inspiração. Ou às vezes nem faço nada disso, eu acordo com a ideia na cabeça e eu escrevo um pequeno texto. Eu não estou postando em nenhum, aliás, grupos sim, 3 grupos que me aceitaram, né? Os 3 que eu pedi, e tenho as minhas listas de transmissão. Então, quem quiser receber pode falar, André, olha, eu gostaria de receber as mensagens de valor diariamente, e a qualquer momento, você recebe 1, 2, não quer mais, você só fala, ou você me bloqueia, eu prefiro que não, você me fala, André, eu tenho muita mensagem, cansei, não é para mim, sem problema, nossa amizade vai ser a mesma, certo? E aí todo dia isso está acontecendo. Então, por conta dessa iniciativa, quer dizer, eu já publiquei em torno de 120 mensagens, todo santo dia tem uma, né? A Valquíria já deu a grande maioria delas. Por conta disso, estão começando a ter alguns outros desdobramentos. Um deles é que vai para o Facebook também, né? Então no Facebook eu vou publicar. Instagram não dá, porque é uma reflexão, é um textinho, não é muito longo, mas é mais reflexivo. Não é uma mensagenzinha só de impacto, mas é isso, tá? E aí eu pergunto para vocês, crenças, quais são as suas? Né? O que é que faz você crescer com aquilo que você acredita? Não estou falando só de religião, não. E o que faz você ficar parado? O que é que você acredita e que parece um peso no seu pé que não faz você sair do lugar e ter novas iniciativas, né? Assim como tem muitas coisas que você crê e fala, é por causa dessa minha crença eu cheguei até aqui, que é onde eu queria chegar. Então vocês vão fazer a partir de hoje, espero, uma avaliação do que está sendo positivo, do que não está, lembrando que vocês têm a possibilidade e o dever de fazer essas mudanças para vocês serem mais felizes. Lembrando que uma pessoa feliz
mais uma pessoa feliz, são duas pessoas felizes. Quando um fica triste, ele acaba atrapalhando o desenvolvimento do outro e assim por diante. Certo? Quando você acredita, a mágica acontece. Então eu vou me despedir de vocês, vou até deixar a minha mensagem, mas eu vou voltar à questão da mágica. Espero ter acrescentado algo significativo à sua vida. Agradeço pela atenção e até o nosso próximo encontro. Certo? Mas voltando à ideia quando você acredita, a mágica acontece. Eu fiz vários livrinhos em cores diferentes, que são livros brancos, olha, não tem nada escrito, né? Eu fiz um grande só para demonstrar para vocês, fiz uma capinha colorida, fiz um calhamaço de folhas em branco aqui, só para a gente entender que a vida da gente é como esse caderno em branco. Todo dia é uma nova oportunidade. Quando amanhece o dia, você sai da cama e fala, gente, eu estou vivo, que bom. Você pode fazer o que você quiser. Fala, não, mas eu tenho horário. Você pode fazer o que você quiser. Vocês concordam? A gente pode, porque nós temos escolha. Tá? Então o nosso dia, a nossa vida, é como esse caderninho em branco, que quando você acorda e pensa que você quer desenhar algo novo na sua vida, num passe de mágica, as coisas que você gosta e que você desenhou começam a aparecer. E o mais interessante disso é que se você acreditar de verdade, mais uma vez você consegue, além de tudo, ter uma vida muito mais colorida e feliz. Isso é o que eu desejo para vocês de coração. Muito obrigado e até uma próxima.